E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu estou em sala de aula, eu sempre chego antes aqui na escola, na minha sala de aula, para gravar vídeo para o canal. Então, por esse motivo, chegar cedo aí e por o canal ter mais de 680 vídeos, então são vários anos produzindo aí conteúdo aí gratuitamente para você, tá? E então, os motivos aí para você se inscrever no canal, dar um joinha, ativar o sino de notificação aí para você receber a notificação quando eu postar algum vídeo, e acima de tudo para você também fazer um comentário. Faz um comentário aí que de repente sua dúvida, sua pergunta, eu consigo gravar vídeos a partir então dos interesses aí dos seguidores. E uma das dúvidas de um aluno foi o seguinte, não é bem uma dúvida, ele fez um comentário dizendo que foi bem em todas as matérias, mas em matemática, ou seja, no conteúdo de matemática, ele não foi bem, ele não é bom aluno em matemática, e que sempre tirou notas baixas, que o grande problema dele, na fala desse seguidor aqui, se eu achar o comentário dele aqui, eu vou tirar um print e deixar aí na tela, mas o grande problema dele, segundo ele, é em matemática. Deixa eu falar uma coisa para você. As matérias, as disciplinas, português, matemática, geografia, história, ciência, etc., elas têm o que a gente chama de correlação, elas estão relacionadas com a outra. Por exemplo, geografia, você tem geografia, você já tem história. História, a questão de geografia e história, ou seja, conhecimentos. Aí você tem, por exemplo, outras matérias que têm correlação, português, literatura, tem gente que tem a disciplina de leitura, outras disciplinas que têm correlação, por exemplo, matemática, química, física, ou química e ciência. Então, as matérias, elas têm o que a gente chama de correlação. Então, se uma pessoa, por exemplo, não é bom, tem dificuldade, não é que ele não é bom, ele tem dificuldade em língua portuguesa, possivelmente ou quase certeza ele vai ter dificuldade em produção de texto, em leitura, em interpretação, em literatura e assim por diante. Se ele tem uma certa dificuldade em filosofia, por exemplo, ele vai ter dificuldade de produzir um texto argumentativo, onde ele apresenta os argumentos. Então, as disciplinas, ela tem correlação. Se você tem uma dificuldade numa disciplina, aquela dificuldade que você tem vai aparecer naquela outra disciplina que tem relação com a primeira disciplina que você tem dificuldade. Não sei se eu consegui fazer entender, mas eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que esse aluno realmente ele tem dificuldade em matemática. Se ele tem dificuldade em matemática, essa mesma dificuldade que ele tem em matemática vai aparecer em física, não em educação física, tá? Em física, a matéria física. Por quê? Porque na matéria física você tem cálculo. Então, acho que aí ficou claro, né? Então, a minha resposta e a minha dica é para você dar uma olhada. Então, essa é a primeira dica aqui desse vídeo. É para você dar uma olhada se em uma matéria que tem relação com outra matéria, você também tem dificuldade. Se tiver dificuldade, aí sim, parece-me que a real problema, entre aspas, é com você. Não digo problema, mas assim, a sua vocação, a sua aptidão, o seu DNA, então, não foi feito, vamos dizer assim, termos estranhos, né? Mas enfim, você não tem aptidão para essa área. Então, por exemplo, eu sei que a minha maior dificuldade é na área de matemática, por exemplo. Então, se eu preciso estudar mais matemática do que história, por exemplo, isso é real, então eu vou dedicar mais tempo. Então, a segunda dica, a partir do momento que você descobre, fica sabendo que a sua dificuldade é em determinada área e não em determinada matéria, aí você tem que fazer o quê? Dedicar-se mais nessa área. Então eu dedico mais tempo quando eu estou fazendo algum curso, alguma coisa assim, até na preparação de aulas eu dedico mais tempo em matemática, porque em matemática eu gosto de matemática.
matemática, mas eu tenho uma dificuldade maior. Em questão de história, geografia, quando eu vou dar aula nessa área, eu acabo falando assim, às vezes eu consigo dar aula até de improviso, sem preparar assim muitas coisas, só pensando questão de datas, eu penso questão de data, relaciono um assunto com o outro e começo a falar, tá bom? Agora, vamos dizer que você percebe que você tem dificuldade só em matemática e não tem nas outras matérias de cálculo, de raciocínio lógico, a gente chama de matérias exatas. Então aí eu acredito que não é o problema seu, né? Talvez seja questão de outras situações, alguma dificuldade que você tem com o problema, com o professor, alguma dificuldade ou algum trauma que você tem aí no passado, enfim, alguma coisa aconteceu para você não gostar ou não se dar bem nessa matéria. Se você, por exemplo, repetindo, se você se dá bem em física, cálculo, mas de repente você não se dá bem em matemática, não é possível. Ou você se dá bem nas duas matérias, ou você não pode se dar bem em uma e na outra não, tá? Acho que eu consegui entender. Por exemplo, produção de texto. Quem gosta de leitura, quem faz leitura, quem lê bem, quem é bom em português, com certeza vai produzir um bom texto. É uma coisa meio lógica. Por quê? Porque uma coisa está relacionada com a outra. Eu gosto de leitura, eu leio bons livros, eu leio com facilidade, eu tiro boas notas em língua portuguesa, mas na hora de produzir o texto não sai o texto. Então o problema não é que você tem dificuldade nessa área, é que aconteceu algum problema aí. O que você tem que fazer? A última dica é focar naquela área que você tem mais dificuldade. Isso é claro, né, gente? É uma coisa meio lógica, assim, meio óbvia, mas a gente precisa falar. Se você tem mais dificuldade em língua portuguesa, o que você tem que fazer? Estudar mais língua portuguesa. Se tem mais dificuldade em ciência, o que você tem que fazer? Estudar mais ciência. Dedicar-se mais em ciência. A mesma coisa quando você não gosta. Se você não gosta de uma matéria, que é outro assunto, o que você tem que fazer? Posso gravar um vídeo aí especificamente falando sobre isso. Já deixa aí nos comentários se você quer que eu grave um vídeo falando especificamente como você faz para você gostar da matéria. Mas em resumo, é isso. Você tem que achar um motivo pelo qual você está estudando aquela matéria. E, por exemplo, repetindo, para esse aluno especificamente, esse seguidor. Nem sei se ele é seguidor, né? Enfim, se não for, está assistindo esse vídeo, já se inscreva aí no canal e nos segue. Mas especificamente para esse aluno que fez a pergunta. Se você tem dificuldade em matemática, primeira coisa, descobre se você tem dificuldade em matemática e nas áreas que são correlatas, nas outras matérias que são correlatas com matemática. E, além disso, se você realmente descobrir que você tem dificuldade em matemática, você tem que estudar mais matemática. E como é que eu faço para estudar mais aquilo que eu não gosto? É você percebendo por que você você precisa aprender matemática ou determinada matéria, tá bom? Espero que eu consegui ajudar, espero que eu respondi. Se inscreva no canal, forte abraço, até a próxima, fui, tchau!